Burrus Frederick Skinner nasceu na Pensilvânia em 1904, onde viveu uma infância estável e plena de afeto, porém com rigorosa disciplina. Após uma frustrada carreira como escritor e jornalista, fez doutorado em psicologia na Universidade de Harvard. Foi o mais famoso representante do behaviorismo, corrente da psicologia fundada pelo também americano John Watson, que dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios até os anos 50, e hoje compartilha espaço com outras abordagens da psicologia. No início de sua carreira, Skinner dedicou-se a experiências com ratos e pombos, paralelamente à produção de livros. Criou pequenos ambientes fechados conhecidos como caixas de Skinner, onde observava os animais de laboratório e suas reações aos estímulos. Notabilizou-se como um pesquisador original, desenvolvendo o conceito-chave de seu pensamento, o condicionamento operante, um mecanismo que premia uma determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a necessidade à ação. Em relação à educação, Skinner pregou a eficiência do reforço positivo, sendo contrário a punições e esquemas repressivos. Skinner rejeitou noções como a do livre-arbítrio e defendeu que todo comportamento é determinado pelo ambiente, embora a relação do indivíduo com o meio seja de interação e não passiva. Foi autor de trabalhos controversos nos quais defende o uso de técnicas psicológicas para a modificação do comportamento com o intuito de melhorar a sociedade e tornar o homem mais feliz. Faleceu em 1990. Ele, na verdade, traz uma concepção de homem, uma concepção de mundo que quase que inverte com a lógica tradicional da psicologia até o momento em que ele se apresenta. Skinner foi um dos 3 pensadores mais citados do século XX, ao lado de Freud e Piaget. Uma das razões pelas quais ele é bastante citado é porque ele foi bastante mal compreendido. Ele foi muito confundido com Watson, e Watson já teve um grande impacto porque ele propõe um estudo científico do homem. Enquanto o homem era considerado um ser divino, centro do universo, do mundo e da natureza, impossível de ser estudado cientificamente, vem Watson antes de Skinner e propõe, não, vamos tornar o comportamento humano um objeto de estudo científico. E o Skinner pega esse gancho de Watson. E aí ele é erroneamente confundido com Watson. O grande erro de confusão é que o Watson, ao propor esse estudo científico, ele diz o seguinte, olha, só vou estudar o que é observável. Não me interessa mais nada que não seja observável. Então ele reduziu o homem e ele criou a psicologia SR, Watson, estímulo-resposta. Então aquela imagem de que Skinner propõe um modelo de homem autômato que só reage a estímulos do ambiente, só responde ao ambiente, que é a psicologia SR, não é a proposta de Skinner, é a de Watson. Skinner, ao contrário, parte do objetivo de Watson, que é estudar cientificamente o homem, mas concebe um homem como um ser em constante construção da sua história, um ser único que não reage ao mundo, mas age sobre o mundo, modificando o mundo e sendo por ele modificado. Então, o grande erro, a grande rejeição a Skinner, embora ele seja o psicólogo mais citado do século XX, ele é muito mal compreendido, porque as pessoas, no primeiro momento, o identificam com Watson, com psicologia SR, com a psicologia dos ratos, a psicologia do condicionamento respondente. Então, o homem é condicionado, o homem é como um rato, e não leem todo o resto e esquecem de ver a virada de mesa que Skinner faz em relação ao Watson. Ele diz o homem não é o que o Watson propunha como um ser que reage a estímulos do meio ambiente e só na parte observável. Skinner diz não. O homem modifica, como eu disse, o mundo é por ele modificado e ele é um ser em constante construção, um ser único. Então ele não reage só ao mundo, ele não é um autômato. E ele produz comportamento, ele se comporta, ele atua, modifica e é pelo mundo modificado. Um dos problemas que a gente tem que reconhecer é que ele começou estudando um ser
muito querido chamado rato, né? Muito inferior ao ser humano. Mas por quê? Porque ele tinha uma preocupação, e aí, tal como Watson, de fazer um estudo científico do homem, né? E para isso ele usou o raciocínio da analogia. Ele tentou verificar, através de um ser muito inferior, que princípios de comportamento esse ser infra-humano poderia estar sensível, poderia ser demonstrado. E vamos verificar se esses princípios do comportamento demonstrados com um ser pequeno podem ser uma amostra, podem ser um modelo do que ocorre com alguns comportamentos do homem. Então, foi aí que Skinner, seguindo uma tradição de estudos científicos, faz estudos de laboratório com rato, onde ele descobre o princípio do reforçamento positivo. Um princípio que é importante ser bem entendido e bem explicado, que é aplicável sim não só ao homem, mas a qualquer ser vivente no planeta Terra. Ou seja, nós somos, enquanto seres vivos, sensíveis ao reforçamento. O que quer dizer isso? Nós somos sensíveis às consequências do nosso comportamento. A gente atua, a gente age, e a depender do que ocorre depois da nossa ação, nós voltaremos a agir da forma como fizemos ou não. Então, de onde Skinner tirou isso? Obviamente não foi do rato. Obviamente ele já tinha várias ideias, né, concebidas sobre o homem, só que ele vai e estuda cientificamente e demonstra inúmeros princípios. Isso durante 20 a 30 anos. E aí as pesquisas com seres humanos começaram na carona, né, dessa lógica de estudar cientificamente, e os princípios de reforçamento positivo e inúmeros outros foram igualmente demonstrados com o homem. Aí as pessoas acostumadas com a tradição judaico-cristã se sentem ofendidas, né, porque é uma perspectiva darwinista, né, uma perspectiva de que eu, ser humano, sou de alguma forma continuidade de outros seres inferiores. Então aí houve uma rejeição quase que religiosa ao behaviorismo, né? Porque eu não posso ser comparada a um bicho muito inferior, eu sou divino. E aí Skinner desmistifica isso, né? Ele diz, olha, eu não estou querendo dizer que o ser humano é um rato, muito pelo contrário, o ser humano tem uma complexidade ímpar, ele reitera isso inúmeras vezes, o ser humano é único em constante construção da sua história. Ele tem um livro que é o favorito dele, que é um livro sobre linguagem, que ele chama-se Comportamento Verbal, onde ele diz que este comportamento é eminentemente humano, né? E aí ele vai discorrer sobre toda a complexidade, ele percorre a literatura, percorre o humor, percorre todas as complexidades da nossa linguagem, né? As complexidades do escrever, do ler, né? Do comentar, do romancear, e isso você não encontra em nenhum outro ser, a não ser o homem, né? Skinner morreu em 1989, né? Ele publicou sua última obra chamada Questões Recentes do Behaviorismo, onde ele fala de utopia, onde ele fala de amor, onde ele fala de mitologia grega, né? Então, uma obra de um homem, né, que começa em 38 com ratos e termina com linguagem, com amor, com utopia, né, não pode ser reduzida ao que ele publicou em 38. Ao fazer os estudos iniciais, é que é uma diferença de quantidade e não de qualidade, no sentido de que nós não somos um ser alienígena e que tem princípios de comportamento radicalmente diferentes a outros seres. Nós somos sensíveis ao reforçamento positivo, nós somos seres que se adaptam à sua comunidade, ou seja, nós temos uma preocupação com a sobrevivência e por aí